Seja bem-vindo à exploração do presente. Se estas palavras ressoarem em sua alma, inscreva-se para não perder as próximas oportunidades de mergulhar ainda mais no poder do agora. Dependemos da natureza não apenas para a nossa sobrevivência física. Precisamos dela também para nos mostrar o caminho para dentro de nós, para nos libertar da prisão da mente. Ficamos perdidos fazendo coisas, pensando, lembrando, prevendo, perdidos nas complicações e no mundo de problemas. Esquecemos o que as pedras, as plantas e os animais ainda sabem. Esquecemos como ser calmos, ser nós mesmos, estar onde a vida está, aqui e agora. Sempre que você presta atenção em alguma coisa natural, em qualquer coisa que existe sem a intervenção humana, você sai da prisão do pensamento e, de certa forma, entra em conexão com o ser, no qual tudo o que é natural ainda existe. Prestar atenção numa pedra, numa árvore, num animal, não é pensar nele, mas simplesmente percebê-lo, tomar conhecimento dele. Então, algo da essência desse elemento da natureza se transmite a você. Sentir a calma desse elemento faz com que a mesma calma desponte no seu interior. Você sente como ele repousa profundamente no ser, unido ao que é e onde é. Ao se dar conta disso, você também é transportado para um lugar de repouso no fundo do seu ser. Enquanto o ego dominar sua vida, a maioria de seus pensamentos, emoções e ações virá do desejo e do medo. Isso fará você querer ou temer alguma coisa que possa vir da outra pessoa. O que você quer dos outros pode ser prazer, vantagem material, reconhecimento, elogio, atenção ou fortalecimento da sua identidade. Quando se compara achando que sabe ou tem mais do que os outros, você teme que ocorra o contrário, que o outro seja, tenha ou saiba mais do que você. E que isso possa, de alguma forma, diminuir a ideia que você faz de si mesmo. Quando concentra sua atenção no presente, em vez de usar o presente como um meio para atingir um fim, você ultrapassa o ego e a compulsão inconsciente de usar as pessoas como meios para valorizar-se ao se comparar com elas. Quando dá total atenção à pessoa com quem está interagindo, você elimina o passado e o futuro do relacionamento, exceto nas situações que exigem medidas práticas. Ao ficar totalmente presente com qualquer pessoa, você se desapega da identidade que criou para ela. Essa identidade é fruto da sua interpretação de quem a pessoa é e do que fez no passado. Ao agir assim, você se torna capaz de relacionar-se sem os mecanismos autocentrados de desejo e medo. O segredo dos relacionamentos é a atenção, que nada mais é do que calma alerta. Como é maravilhoso poder ultrapassar o querer e o medo nos seus relacionamentos. O amor não quer nem teme nada. Um verdadeiro mestre espiritual não tem nada a nos ensinar no sentido convencional da palavra. Não tem nada a nos dizer ou acrescentar. Nenhuma nova informação, nenhum novo decreto, ou novas regras de comportamento. A única função desse mestre é nos ajudar a eliminar aquilo que nos separa da verdade, do que somos. Uma verdade que já conhecemos lá no fundo de nós mesmos. O mestre espiritual existe para descobrir e revelar essa dimensão mais profunda do nosso ser, que é também a paz. Se você busca encontrar num mestre espiritual ideias, teorias, crenças estimulantes,
ou discussões intelectuais, vai se desapontar. Em outras palavras, se você está procurando algo que leve apenas a pensar, não vai encontrar aqui. E deixará de usufruir a essência do ensinamento. Porque essa essência não se encontra nas palavras escritas, mas em você. Lembre-se sempre disso. As palavras são só indicadores. Aquilo que elas mostram não pode ser encontrado no reino do pensamento, mas numa dimensão dentro de você, mais profunda e infinitamente mais vasta do que o pensamento. Uma das características dessa dimensão é uma paz vibrante e viva. Portanto, você sentir uma paz interior aflorando, saiba que o que está ouvindo está cumprindo seu objetivo e sua função de mestre. Isso estará lembrando quem você é e mostrando o caminho de volta às origens, que é a sua casa fundamental. A maioria das pessoas sente que a sua identidade, sua noção do eu, é algo extremamente precioso, que elas não querem perder. Por isso, tem tanto medo da morte. Parece assustador e inimaginável que o eu possa deixar de existir. Isso acontece porque você confunde esse precioso eu com o seu nome, sua forma física e com a história ligada a eles. O eu que você concebe é apenas uma forma temporária na consciência. Enquanto você só conhecer essa identidade ligada à forma, ao nome e à sua história, você não perceberá que esse eu precioso é a sua essência, sua noção mais íntima do eu sou, que é a própria consciência. É o seu eu eterno, e esta é a única coisa que você não perde nunca. Qualquer tipo de preconceito mostra que você está identificado com a mente pensante. Mostra que você não está vendo o outro ser humano, está vendo apenas seu conceito sobre aquele ser humano. Reduzir uma pessoa a um conceito já é uma forma de violência. O pensamento que não tem raízes na consciência passa a servir apenas aos interesses daquele que pensa e deixa de ter função. A inteligência, desprovida de sabedoria, se torna muito perigosa e destrutiva. E nesse estado que se encontra a maioria e a maior parte da humanidade. O predomínio do pensamento na ciência e na tecnologia, embora intrinsecamente não seja um fato ruim nem bom, se tornou algo destrutivo, porque frequentemente esse pensamento não está enraizado na consciência. O próximo passo na evolução humana é transcender o pensamento. Hoje é a nossa tarefa mais premente. Isso não significa que não devemos mais pensar, mas simplesmente que não devemos nos identificar com o pensamento, nem ser dominados por ele. Sinta a energia no interior do seu corpo. Imediatamente, o ruído mental diminui ou cessa. Sinta essa energia nas mãos, nos pés, no ventre, no peito. Sinta a vida que é você, a vida que movimenta seu corpo. O corpo, então, se torna uma porta aberta para uma noção mais profunda da vida que existe debaixo das nossas emoções flutuantes e de nossos pensamentos. Uma enorme liberdade surge na sua vida quando abandona a exigência de que isto deveria ser diferente do que é. Não mais irá exigir que as coisas o tornem feliz ou lhe deem felicidade. Cada momento é como é, um passo de cada vez para qualquer lado que vá. Olha em volta, fica de pé, senta-se. Pessoas que vêm, outras que partem, coisas aqui, coisas acolá. E subitamente, ao alinhar-se com o agora, algo emerge dentro de si que não tem nada a ver
com a forma que este momento toma. Emerge porque permite a forma que este momento toma de ser tal qual é. Ao permitir internamente a forma que este momento toma, abraçando-o e dizendo, é melhor dizer sim, porque é a vida, porque é o único momento que existe. O agora é melhor aceitá-lo como é. Não reduz sua habilidade de mudá-lo se algo precisa ser mudado. A ação surge fora do alinhamento como o que é. Pode estar alinhado com algo que não está bem. Por exemplo, a sua refeição está fria e leva de volta à cozinha dizendo, essa comida está fria e precisa ser aquecida outra vez, se possível. Não há nada de errado nisso. A ação vem fora do alinhamento. Por outro lado, a mesma ação poderá sair da resistência do que é e imediatamente o eu começa a queixar-se e é respondido pelo mesmo eu que se queixa. Aqui é a mesma ação, mas um fundamento de energia diferente. E por isso vai à cozinha dizendo, o que é isso? Não aquecem a comida aqui? Deveriam fazer isso e aquele outro. Essa ação já é para se engrandecer a si próprio, tornar o eu correto, fortalecer o meu eu. E fazer o outro ser humano defender-se e tentar reagir para resistir à diminuição do seu eu. É o que o ego tenta fazer. Se diz está errado, tenta reduzir o eu da outra pessoa. O outro defende-se, fica com uma maior agressividade e lhe grita de volta, tentando defender a diminuição do seu eu, que não passa de uma ficção. Que mundo! Quando vive em alinhamento com o que é, a inteligência emerge na sua vida que é muito maior do que o conhecimento acumulado da mente, ou da habilidade da mente de analisar ou resolver problemas de QI ou quebra-cabeças, de palavras cruzadas, pois não são mais do que pequenas formas de inteligência. Não tem nada de mal, contudo, são pequenas. É isto que o mundo chama de inteligência. Memorizar, analisar, ser rápido nas respostas, manipular pensamentos, manter o maior número de pensamentos na cabeça. Todavia, há uma inteligência muito mais profunda, da qual a nossa civilização nada sabe. É daqui que a verdadeira criação nasce, a criação emerge. Isso é acessado quando traz um sim, não mais do que isso, ao presente momento. A propósito, isso inclui o passado. Há pessoas que transportam uma grande angústia ou um grande ressentimento ligado a algo que aconteceu no passado, causado por alguém ou por outros fatores. Como é que isso funciona quando eu digo para aceitar o momento presente? O momento presente, da forma como é agora, inclui aceitar o passado. Essa aceitação é aplicada apenas porque acredita que algo que lhe aconteceu está a interferir, de algum modo, com a habilidade de estar vivo ou de ser totalmente você próprio neste momento. Poderão dizer, tudo bem, mas talvez tenham perdido um membro do seu corpo. Alguém o cortou há 10 anos e carrega consigo sofrimento. Como pode aceitar o momento presente com o que lhe aconteceu no passado? Um membro falta e isso é como é. É essa a forma que este momento lhe traz. Bem, quando aceita que isto é como é, não terá a referência do passado que lhe causou isso. É claro que, no nível da forma, é uma incapacidade. O impede de ganhar a taça de Wimbledon este ano. No nível da forma, isso impõe algumas limitações na sua vida. Porém, o mundo está repleto de limitações que são inerentes à forma. Se não encontra um conjunto de limitações, encontrará outro conjunto de limitações. Nunca deixará de haver alguns momentos que não tragam determinadas limitações. Mesmo o ruído,
que vem ocasionalmente da base aérea aqui vizinha, poderá ser considerada uma espécie de limitação. Ou não ter dormido porque o seu companheiro de quarto roncou é também uma limitação, embora considere que é relativamente menor na sua vida. Todas as limitações, grandes ou pequenas, têm a ver unicamente com o nível da forma. Este é o nível da forma. Poderá mudar algumas limitações, melhorar a sua vida no nível da forma, o que não está errado, desde que não identifique com isso. É lindo brincar com as formas na sua vida. Muito bem, vou ganhar muito dinheiro. Se não pensar que só quando o concretizar é que vai ser alguém. Se não é alguém já no agora, não irá sê-lo através do dinheiro ou do futuro. Pode brincar com o mundo da forma, e o milagre é que, quando abandona as exigências no mundo da forma, que o deveriam fazer feliz, irá se encontrar, seja qual for a situação, pessoa ou lugar, perfeitamente satisfeito, porque tocou em algo dentro de si que é mais profundo do que o pensamento, mais profundo do que a forma. Então, o gesto simples de dizer internamente sim a este momento é tudo? Contudo, para poder fazê-lo requer um certo grau de presença. Está apto para dizer que ele é como é, em vez de querer ser controlado pelo padrão reativo antigo, que tem a ver com o eu fictício, que afirma que essa situação não se encaixa na história do eu. Isso não completa a minha história. Deveria estar fora da minha história. Saia daí. Algumas pessoas que são histórias ambulantes não querem encontrar outras histórias ambulantes. E dizem, sai da minha história, não devia estar aqui, quero outra pessoa aqui. Quando, uma vez mais, passa para além do movimento do pensamento, a serenidade e a paz emergem no momento em que se torna amigo do que o agora é. É tudo, ficar amigo do que é. Não interessando a forma que este momento tome, ele vai mudar de qualquer maneira daqui a pouco. As pessoas que estão prisioneiras do seu eu durante anos têm uma resistência na cabeça que as está sempre a colocar na mesma situação. E o padrão da resistência diz, quero sair desse lugar horrível onde me encontro. Vão todos os dias ao escritório, sentindo permanentemente a mesma resistência, a mesma energia negativa, e quando atendem o telefone dizem mal-humorados, sim. Por isso, há os tradicionais empregados do Estado descarregando a frustração no público. Não sei se é em toda parte e provavelmente é. Essas pessoas pensam, por que é que estou aprisionado a este aborrecido trabalho? Com todas essas pessoas horríveis que querem algo de mim. 25 anos depois, continuam aprisionados nas mesmas lamentações. Então, ouvem a mensagem de que é possível viver de maneira diferente. É possível dizer sim. Não o sim a uma história, não ao fato de dizer, ok, posso ter passado 25 anos nesse escritório medonho e vou passar mais 10 anos nesse escritório medonho. Mas é melhor dizer sim porque li isso num livro e tal. Portanto, não é dizer sim a uma história qualquer na sua vida. Como, por exemplo, está na prisão e diz, ok, tenho de aceitar que é tudo, é destino na minha vida. Estive aqui 20 anos e eu vou continuar mais 50. É melhor aceitar que sou um falhado miserável. É dizer sim, aceitar apenas o momento presente e não uma história. Quer dizer que o leva para fora da história. É vital na sua vida espiritual agora, na sua prática espiritual, tanto quanto possível, quebrar a continuidade entre o passado e o futuro. Venho de lá e vou para ali,
Estou muito atarefado a chegar lá, quero terminar isso depressa, vou no meu caminho para lá, não me interrompam. Então, quanto a este momento, onde está esse momento? Nesse momento estou aqui? Não. Ali? Não. Acolá? Ah. De repente acorda dessa corrente de passado, futuro, deste sempre velho e igual condicionamento. Sempre o mesmo, por mais que se queixe, é sempre o mesmo, sempre o mesmo. E quanto mais se queixa, mais se aprisiona. Ao retirar o momento presente para fora da história, acorda e de repente uma luz surge. Poderá ser, por exemplo, ao caminhar, ouvir um pássaro a cantar e reparar como é bonito. Sente-se, respirar, sente vida no seu corpo, todas as células estão vivas e a vida que você é, as quais animam o seu corpo. À medida que sente essa vida, começa a ficar atento à serenidade à sua volta e também presta atenção a esse invólucro, onde parte esse som incrivelmente bonito que este serzinho, esse pássaro, produz, que é a celebração da vida a todo momento. Você saiu da história para dentro da vida do momento presente. Bom, a primeira coisa que eu acho que qualquer um provavelmente diria é mais agradável ter pensamentos bons. É melhor, certamente. O corpo gosta mais também porque os pensamentos negativos influenciam o corpo de alguma forma, obstruindo o fluxo de energia. Você pode testar por você mesmo. Quando você se sente estressado ou com pensamentos negativos repetitivos, então o seu corpo não gosta e ele reage. Mesmo a medicina tradicional está descobrindo que existe uma ligação. Bem, alguns ainda dizem que não, mas existe uma ligação entre seu estado de mente ou consciência predominante e o funcionamento físico. Agora você também pode descobrir que os pensamentos negativos proliferam e se multiplicam muito mais facilmente do que os pensamentos positivos. Um pensamento negativo quer proliferar e quer produzir mais pensamentos negativos. Então você pode encontrar um pensamento positivo, por exemplo, que fica muito feliz em ficar sozinho. Não há atração para a proliferação de mais de si mesmo. Um pensamento positivo tem muito menos probabilidade de se tornar obsessivo, alguns dos quais você não consegue se livrar, do que um pensamento negativo. Então, quando você está preso na mente, é muito raro, se é que acontece, que você fique preso em bons pensamentos obsessivos. Você geralmente fica preso em pensamentos negativos obsessivos. Porque é isso que os pensamentos negativos adoram fazer. Eles adoram dominar você. Eles querem, por algum motivo, eles são como certos insetos que de repente se reproduzem e se tornam de um, eles dão à luz a 50 novos seres, que dão à luz a outros 50 e outros 50, e de repente você tem milhões e bilhões deles. Então a diferença fundamental, então, é que um pensamento negativo é, na verdade, algo que se prolifera
enquanto um pensamento positivo é algo que te faz sentir bem. É mais fácil experimentar aquilo que canaliza o pensamento, porque muitas vezes, depois de um pensamento negativo, você apenas experimenta a realidade do que o pensamento acabou de apontar. A vida é bela, aqui a pessoa cita como um exemplo de pensamento positivo. A vida é bela. O que há de errado com esse pensamento? Porque depois desse pensamento, você certamente terá uma certa experiência de vida sendo bela. Então o pensamento não era mais do que um ponteiro, uma placa de sinalização. E isso é perfeitamente aceitável. Você usa o pensamento como um ponteiro, não absorve toda a sua atenção como um pensamento. Você fica muito feliz em ser apenas um ponteiro. A vida é linda e talvez nos próximos minutos você aprecie tudo o que está ao seu redor. E isso se torna uma verdadeira experiência. Então, como um ponteiro pode funcionar lindamente. E o negativo é apenas um após o outro. Ele torna-se algo obsessivo. Então, mesmo que você mude todo o seu pensamento, de negativo para positivo, o mais importante é perceber o que está além de todo o pensamento. O pensamento positivo em si ainda não é libertador. Isso não vai te libertar. Pode ser bom, mas não te liberta. Apenas quando você encontrar o lugar, além de todo o pensamento, você vai se libertar. Agora, isso te liberta de pensamentos negativos? Sim. Depois de algum tempo, os pensamentos negativos precisam da sua identificação, ou seja, da sua inconsciência, para proliferar continuamente em sua vida. E só se você se identificou com eles, você dá a eles toda a sua atenção e prática. Não só isso, você se torna eles. Eles saem da sua boca quando você fala, eles estão em seus pensamentos, eles te dominam, eles te possuem e você se torna eles. E é assim que eles continuam a crescer e tomar conta de toda a sua vida. E pode acontecer. Alguns pensamentos ou padrões de pensamentos têm a mesma função na mente humana. Em muitos casos, como um vírus tem no corpo. Um vírus pode proliferar e tomar conta do corpo. Então existem muitos vírus mentais que as pessoas são dominadas e não conseguem se livrar. Às vezes você tem esse vírus durante toda a sua vida. Pensamentos negativos, persistentes e profundamente arraigados, que ocupam toda a sua mente, ou uma seção específica dela. E às vezes o vírus que pode dominar coletivamente toda uma entidade coletiva de seres humanos, seja uma nação, uma tribo, uma religião ou uma seção dentro de uma religião. Pode ser um movimento político que de repente tem todas as respostas e quem sabe quem são os inimigos dignos. Acontece quando o nacional-socialismo na Alemanha era uma infecção de um vírus mental coletivo. O comunismo soviético, que começou, é claro, com boas intenções, mas é claro que não houve absolutamente nenhuma mudança na consciência. De boas intenções não são suficientes, a menos que haja uma mudança de consciência. Boas intenções o levarão a mais sofrimento. Se não houver mudança na consciência,
Então o comunismo soviético tornou-se uma coisa terrível e assumiu novamente um vírus mental coletivo. A China, sob Mao Tse-tung, um vírus mental coletivo. Milhões e milhões morreram na China, no comunismo. Obviamente, na Alemanha nazista, milhões e milhões morreram. As crianças denunciariam seus pais. Se uma criança estava infeliz com seus pais, alguém na escola dizia: meus pais estão dizendo isso e aquilo, e no dia seguinte eles eram levados para um campo de trabalhos forçados e nunca mais eram vistos. Loucura total, então, coletiva. As flores foram declaradas ilegais. Eles tiveram que arrancar todas as flores. Infecção burguesa, não queremos flores. E muitas incontáveis coisas já aconteceram e foram controladas por um padrão mental. Uma nação inteira sendo controlada por um padrão mental, obcecado por certas formas mentais. E muitas passagens, durou algumas décadas, e a União Soviética, o comunismo, durou bastante. Nacional-socialismo, a ascensão de 1000 anos, durou, 15 anos ou algo assim. Então, segue seu curso. Então, com uma infecção por vírus, depois de algum tempo, o vírus desaparece e uma aparência de sanidade retorna. Certamente, sanidade em comparação com o que havia antes. Ainda existe a insanidade normal, que faz parte de um estado normal de consciência, mas não a inconsciência extrema, que pode assumir quando uma forma de pensamento se torna um vírus. E claro, isso acontece com os indivíduos. Eles então interpretam o mundo através de seu vírus mental. Você pode ter certas ideias. Se você ficar muito na internet, você pode ver coisas que acontecem de repente. A infecção do vírus pode acontecer procurando certas coisas na internet. E você certamente acredita totalmente no que isso te diz. Pode ser uma fantasia total, mas parece tão convincente. Se torna uma forma de pensamento em sua mente e a partir daí cresce. E depois disso, você só tem contato com aquelas pessoas que também estão infectadas por aquela forma de pensamento. E você pensa que se tornou então a sua realidade. Esse é o caso de muitas teorias da conspiração. Eu não estou dizendo que uma entre 10, 20 ou 50 teorias da conspiração pode não estar correta. Pode estar, mas muitas delas são construções fictícias, mas culturais. O mundo é muito insano, então provavelmente é mais insano do que você imagina. E isso inclui particularmente políticos e jogos de poder político. E assim por diante. Então eu não estou negando isso absolutamente. Não há conspiração. Há coisas muito loucas acontecendo que nós não sabemos e ainda assim eu não iria por esse caminho. Mesmo que seja verdade, não se deixe levar por isso. Seu trabalho é estar presente. Seu trabalho é incorporar um estado diferente de consciência. Você não pode lutar contra a inconsciência em seu próprio nível. Você tem que se elevar acima da inconsciência. Então, bons pensamentos, sim, bons pensamentos são algo preferível aos maus pensamentos. Mas então, também vá além dos pensamentos bons. Então, os pensamentos negativos vão diminuir em sua vida. Mesmo se você estiver presente por muito tempo, à medida que mais presença surgir,
bons pensamentos podem surgir naturalmente. E muito da sua consciência não depende mais dos pensamentos que você tem. Há mais presença e você aprecia a vida através da presença, em vez de tentar se convencer de que deve apreciar a vida. Você aprecia a vida diretamente. Gratidão é uma coisa importante. A gratitude é, obviamente, maravilhosa, muito transformadora. A gratidão implica uma profunda apreciação do que você está percebendo ao seu redor. Quer você tenha ou não o pensamento em sua mente que acompanha isso, que diz obrigado, isso é secundário. E depois de algum tempo, você não precisa mais agradecer. Mas quando você pratica gratidão pela primeira vez, agradece por ser útil. Quando você diz algo bonito, agradece por coisas que de outra forma você nem reconheceria. Obrigado por isso, como a luz que se reflete nesta mesa. Obrigado por esse relógio brilhante. Eu sei que não é ouro verdadeiro, mas ele brilha muito lindamente. Obrigado por esse copo de água, essa substância incrível. Tem pequenas bolhas nela. Eu posso olhar para ela, beber, ela está viva. É uma coisa incrível. E você pode apreciar. É cheio de luz, uma substância leve, vivificante. Se você diz obrigado ou não, depende de você. Agradecer não é o principal ato. O ato é de lhe dar atenção, ou seja, novamente, é perceber através da presença. Então tudo é algo a ser valorizado. O que está ao seu redor. Então, isso é maravilhoso. Uma prática espiritual maravilhosa. E claro, por um tempo é uma prática espiritual. Então se torna uma segunda natureza. Que é assim que você vive. Então existe uma associação com certos pensamentos, expressando gratidão, mas não é o principal. Os pensamentos são mais como indicadores para o que está além do pensamento. Mas na vida de muitas pessoas, no início da prática espiritual e da realização, é que elas repentinamente percebem o quanto ficaram presas em pensamentos negativos nos últimos anos. E de repente elas acordam para os seus próprios processos de pensamento, enquanto eles ainda estão presos em seus próprios processos de pensamento. Esse é o começo do despertar espiritual. Se você perceber que tipo de processo de pensamento tem predominado em sua vida, nos últimos anos e todos os dias, através dos quais você interpreta outras pessoas, o mundo, você mesmo, sua vida e assim por diante, isso é um salto incrível, porque implica que certamente a consciência ou a presença emergiram. Eu tenho apenas uma coisa para mostrar-lhes ou ensinar-lhes. Ensinar não, ensinar significaria dar a vocês, dar conhecimento às suas mentes. Então a única razão é encontrar a espacialidade dentro de você, que você é algo além da vida. O que poderia ser mais importante do que isso? Todos os antigos ensinamentos apontaram para isso. Usando palavras diferentes e mesmo assim, os humanos
Apenas umas poucas pessoas aqui ou ali entenderam. Ao longo da história da humanidade. Mas agora está acontecendo numa escala maior. Obrigado, sou grato por isso. Então agora vamos experimentar um pouco da espacialidade. Por exemplo, agora não precisa pensar. Aqui está o espaço, aqui está o pensamento e aqui está o espaço. Algumas pessoas acham que ajuda estar consciente da própria respiração. Uma respiração consciente. Uma respiração consiste na inspiração e na expiração. E uma respiração consciente significa que enquanto você inspira e expira, a sua consciência está lá na respiração. A respiração não tem forma, relativamente sem forma. Então, isso o aproxima da consciência sem forma. O estar consciente da própria respiração. Essa é a antiga meditação. Mas eu frequentemente digo que basta apenas uma respiração consciente para trazer espaço ou ajudá-lo a perceber algum espaço em você. A sua atenção segue a respiração enquanto esta entra no seu corpo e sai. E por que isso? Por que você não está pensando? Você não pode, porque senão você não estará acompanhando a respiração com a sua atenção. E o corpo acompanhando a respiração com sua atenção, inspirando e expirando. Se torna espaço. Então, uma respiração consciente é uma mini meditação. Ninguém pode me dizer que não tem tempo durante o dia para uma respiração consciente, de vez em quando. Todo mundo tem tempo para isso, mesmo a pessoa mais ocupada do mundo. E 2 respirações é ainda melhor. Vamos fazer 3. Além do sono sem sonhos, de que já tratei, existe mais um portal involuntário. Ele se abre por breves momentos na hora de nossa morte física, mesmo que tenhamos perdido todas as outras oportunidades de alcançar a realização espiritual durante a vida. Um último portal vai se abrir para nós imediatamente após o nosso corpo ter morrido. Existem inúmeros relatos de pessoas que descreveram esse portal como uma luz radiante, depois de regressarem do que é comumente conhecido como experiência de quase morte. Muitas pessoas falam também de uma sensação de serenidade abençoada e de uma paz profunda. No livro tibetano dos mortos, ela é descrita como o esplendor luminoso da luz branca do vazio, que seria o nosso verdadeiro eu. Esse portal abre-se por breves segundos e a menos que você tenha encontrado a dimensão do não manifesto durante a vida, provavelmente o deixará escapar. Muitas pessoas carregam uma grande resistência residual, muito medo e um forte apego à experiência sensorial, uma enorme identificação com o mundo manifesto. Então, quando vem o portal, afastam-se com medo e depois perdem a consciência. Muito do que acontece depois disso é involuntário e automático. Posteriormente,
poderá haver um outro ciclo de nascimento e morte. A presença delas não foi ainda forte o bastante para uma imortalidade consciente. Como em todos os outros portais, a nossa natureza radiante e verdadeira permanece, mas não a personalidade. Em qualquer caso, aquilo que for verdadeiro ou de real valor em nossa personalidade é que vai se revelar através dela, como a nossa verdadeira natureza. Isso nunca se perde. Nada que seja de valor, nada que seja real, jamais será perdido. A aproximação da morte e a morte em si, a dissolução da forma física, é sempre uma grande oportunidade para uma realização espiritual. Essa oportunidade é tragicamente perdida na maioria das vezes, visto que vivemos em uma cultura que é quase totalmente ignorante com relação à morte, assim como ignora quase totalmente qualquer coisa que realmente importe. Todo portal é um portal da morte do falso eu. Quando o atravessamos, deixamos de extrair a nossa identidade da nossa forma psicológica, construída pela mente. Percebemos então que a morte é uma ilusão, do mesmo modo que a nossa identificação com a forma era uma ilusão. O fim da ilusão é isso que a morte significa. Ela só é dolorosa enquanto permanecemos presos à ilusão. Se você acha que estamos fazendo algo aqui, como realizar uma meditação, isso pode se tornar um grande obstáculo para realmente entrar no estado de meditação. A noção de que você está fazendo algo, como responder e-mails ou arrumar pratos, e depois fazer a meditação, transforma cada ação em um objetivo a ser alcançado para finalizar e atingir o objetivo. Portanto, perseverar na meditação é visto como uma questão de tempo. No entanto, não podemos fazer nada sem tempo. O estado comum de consciência está sempre envolvido no tempo, inseparável dele. No entanto, existe uma dimensão mais profunda. No entanto, há uma dimensão mais profunda dentro de você que poderia ser chamada de atemporal. Mas enquanto você estiver fazendo algo para chegar a esse estado atemporal, isso se torna um paradoxo. Você não pode usar o tempo para alcançar o atemporal, porque você não precisa chegar lá. Ele já está dentro de você. Você só precisa perceber que ele está lá e deixar de lado todos os sinais de fazer. Tudo o que você precisa fazer é se conscientizar, não como uma atividade de fazer, mas como um estado de alerta. Agora compreenda que há uma dimensão mais profunda em você, mais profunda do que o físico que você percebe através dos seus sentidos, mais profunda do que o pensamento e mais profunda do que as emoções e camadas emocionais. Nesse lugar, eu ainda não consigo sentir alguém pensando que se tornou ciente, de que você se tornou consciente do ser de si mesmo, consciente de sua própria presença. O pensamento não o ajuda aqui. Na verdade, o impede de cair no centro do seu ser, para que você possa se permitir parar de pensar ou tentar descobrir algo. Tome consciência de que agora você está consciente. Na lacuna entre dois pensamentos há um espaço ou uma amplidão, e nessa amplidão, nesse espaço, você está consciente. Você está consciente sem qualquer conteúdo específico. Você está consciente da consciência, daquilo que é anterior a todo o conteúdo, mas não separado dele. É mais profundo que todo o conteúdo, mas não está separado de todo o conteúdo da sua mente.
tudo que você está ciente, desde as percepções sensoriais até os pensamentos e emoções. Em muitos casos, não apenas está ciente, mas também identificado com eles. Você deriva seu senso de identidade dessas coisas, das situações das quais você está ciente, através das suas percepções sensoriais e das interpretações mentais e reflexões emocionais. Compõe o conteúdo de sua consciência e isso compõe o que você chama de sua vida. Essa é a minha vida. E você tenta descobrir sua vida pensando sobre ela. Há um lugar para isso também, sim, se isso é tudo o que há na sua vida. No entanto, você pode usar uma das minhas analogias favoritas. Você é como uma onda ou ondulação na superfície do oceano, que não percebe que não é apenas uma onda ou ondulação na superfície do oceano. Você está rodeado por outras ondas ou ondulações, mas essa onda não se dá conta de que é também, e mais fundamentalmente, o oceano inteiro. E de forma estranha e temporária, é uma manifestação de todo o oceano. Alguém me disse uma vez, eu acredito que foi Alan Watts, algo como: você é algo que o universo está fazendo. Da mesma forma que a onda é algo que o oceano está fazendo, você é algo que o universo está fazendo ou sendo. Se você puder perceber isso, em vez de apenas pensar: essa é uma ideia interessante. Deixe-me pensar que eu sou algo que o universo está fazendo. Assim como a onda é algo que o oceano está fazendo, você pode começar a refletir sobre isso. E é uma maneira de ter algumas ideias relacionadas. A mente pode reagir de diferentes formas. Pode dizer: bem, isso pode ser verdade, e pode não ser verdade. Ou a mente pode dizer: isso não faz sentido para mim. Ou, eu não tenho nem ideia do que ele está falando. Agora, como acontece com todas as declarações que apontam para dimensões espirituais, elas são apenas indicadores e devem ser usadas como postes de sinalização. Portanto, se você puder experimentar um pouco, ou ter um vislumbre experimental do que isso significa, talvez você possa fazer isso visualizando. Apenas você mesmo, como uma onda ou ondulação na superfície do universo, a superfície do oceano, para manter a analogia. Permita-se cair no centro do seu ser, no espaço entre dois pensamentos, e perceba seu ser essencial. Eu não sou um conteúdo particular como tal, mas você se sente conectado a algo ilimitado, atemporal, vasto e profundo. Você não está apenas conectado a ele, você é uma extensão dele, uma expressão inseparável dele. Você tem que ter a coragem de experimentar isso. Perceber que a coragem de entrar no reino, de não saber nada e não ser nenhum corpo em particular, essa é a experiência mais bonita, se você quiser chamá-la assim, mais profunda do que experimentar a mais bela percepção, a mais libertadora percepção de que você não é apenas essa pessoinha que é como o breve momento passageiro que aparece e depois desaparece. Aquele era você, aquele era eu, Então, todo ser humano é a breve centelha de luz momentânea que nasce e morre. O que falaria, pois? Era isso? Sim, por todo o planeta, novas faíscas sobre consciência
são seres humanos agora, nesse exato momento. Novas faíscas estão surgindo e agora outras faíscas se apagam, e cada faísca tem um nome que dá a impressão de que é algo permanente ali. Bem, essa faísca se origina no fogo central, na consciência central. Cada centelha é uma manifestação disso e volta para lá. Então, o mais libertador é você se conscientizar de que há mais em você do que a pessoa com quem você está conectado, com essa profundidade dentro de você que é o universo. Não apenas o sentido percebido do universo nas galáxias e assim por diante, mas essencialmente algo mais profundo que está por trás no sentido do universo percebido. Mas, como eu disse, você precisa ter a coragem de entrar no desconhecido, ficar confortável em não saber nada, não se preocupar com todas as coisas que você sabe. Quando precisar delas, você ainda pode usá-las, mas para saber quem você é essencialmente, você precisa ficar confortável em não saber nada. Ficar confortável em não saber quem você é conceitualmente. Ficar confortável em ser ignorante, por assim dizer. E então algo que não pode ser conhecido surge. Você não pode saber porque é a fonte de todo o conhecimento. Mas todo conhecimento simplesmente se origina. Você não pode saber, mas ele se conhece através de você. O mundo sempre vai desafiar você. Na queda de pessoas, situações, e no final das contas, sempre se resume à sua mente. E por fim, você será desafiado apenas pela sua mente. Perturbado pela sua mente e não pela situação. Você não é perturbado pela situação, mas sim perturbado pela sua mente. É uma grande descoberta, não é? É tão fácil de esquecer, porque as raízes do condicionamento estão tão profundas que não é nada pessoal. Não é sua culpa se você esquece. Se você diz, é minha culpa, é só mais uma ilusão. O condicionamento é tão profundo a ponto de não perceber que no final de tudo, é sua mente que cria sua infelicidade. Ou a ansiedade, ou o medo. Não é o que sua mente diz que é, mas é a sua mente o problema. Então sua mente diz, olha a situação, e você diz, não, vou olhar para você. Não, não olhe para mim. Olhe para... Ei, ele que fez isso, eu não fiz nada. Como a criança pequena ou crianças fazem. Eu não fiz nada, foi meu irmão que fez. Então há um poder de consciência em você. Isso é, nós estamos aqui, se nós nos fixarmos aqui, isso cresce. O poder da consciência só precisa que você esteja aqui. Ele cresce com você aqui e ocasionalmente a mente vai vir e dizer,
Eu preferia estar em outro lugar. E então ela desaparece novamente. A presença cresce se você ficar aqui. Porque essa é a essência de reunir presença. Ao mesmo tempo, algumas palavras e conceitos podem te ajudar. E alguns conceitos previnem sua mente de causar danos enquanto você está aqui, agora. Mas isso é um processo ativo, além do que você ouve com os seus ouvidos, mas isso está como um pano de fundo. Isso é um trabalho ativo. Não tem nada a ver com o que o senso comum pensa de um trabalho ativo. O barulho que vem de vez em quando da base aérea pode ser considerado um tipo de limitação. Se não tivermos uma boa noite de sono, porque nosso colega ronca, vamos considerar isso uma limitação relativamente pequena em nossa vida. Mas existem as grandes limitações. E isso também tem a ver com o mundo da forma. E é isso que o mundo da forma faz. Podemos trocar as limitações. É claro que é possível melhorar nossa vida no nível da forma, não há nada de errado com isso, desde que não estejamos buscando a nós mesmos ali. É bonito brincar com as formas da vida. Agora vou ganhar dinheiro, vou me dedicar a isso. No entanto, não devemos esperar que só seremos alguém quando conquistarmos o que desejamos. Ser alguém não é algo a ser obtido por meio do dinheiro ou do futuro. Portanto, podemos brincar com o mundo da forma. E há algo de milagroso nisso. Quando paramos de exigir que este mundo nos faça felizes, não importa onde estamos, nem a situação que estamos vivendo, nem as pessoas que encontramos, nem o lugar onde estamos indo. Consideramos tudo muito satisfatório. Porque tocamos dentro de nós, que é mais profundo que o movimento do pensamento, que é mais profundo do que a forma. O movimento do pensamento ainda é forma. Então tudo se resume a um simples fato de aceitarmos intensamente o momento presente? Sim, mas necessitamos de um certo grau de presença para sermos capazes de aceitar o presente como é. Em vez de sermos dominados por um velho padrão reativo e governados pelo eu ficcional, que afirma que isso não se encaixa na nossa história. Como posso ajustar isso em mim? Isso não completa a minha história. Na verdade, nem deveria estar na minha história. Desapareça. Muitas pessoas são como histórias flutuantes. Quando encontram outras pessoas, não querem estar com elas. Pedem a elas que saiam das suas histórias. Quero outra pessoa no seu lugar. E repetindo, quando damos um passo além, saindo do movimento do pensamento, a quietude e a paz surgem. E nos harmonizamos com o que seja o presente. Isso é tudo. Ficamos em harmonia com o que existe, não importa que forma tenha. De qualquer jeito, isso vai mudar logo, logo. E há pessoas que estão paralisadas há anos. Em geral, por causa de um padrão de resistência interior, que as mantém presas naquela situação. Esse padrão diz:
Quero sair desse lugar horrível em que estou. No entanto, todos os dias, elas vão para o escritório e repetem isso. A mesma energia está ali, a mesma negatividade e resistência, e elas continuam onde estão. Portanto, existem pessoas, tradicionalmente as que trabalham em órgãos públicos, que carregam muita frustração. Não sei se isso acontece, provavelmente sim, mas há gente assim em todos os lugares. E essas pessoas sempre se perguntam: por que estou parado aqui nesse emprego chato, com todas essas pessoas insuportáveis que não param de me pedir alguma coisa? E 25 anos depois elas ainda estão paradas ali. Até ouvirem a mensagem de que é possível viver de outra maneira. Que podem dizer sim. Não dizer sim a alguma história ou pensamento, como, tudo bem, posso aceitar que passei 25 anos nesse escritório pavoroso e que provavelmente vou passar mais 10 anos aqui. Também posso dizer sim porque li isso num livro por aí. Não, isso não tem nada a ver com aceitar algum tipo de história sobre a nossa vida. Se estivéssemos na prisão e disséssemos: posso muito bem admitir que tudo deu errado na minha vida, estou aqui há 20 anos e tenho que ficar por mais 15. Aceito que sou um tremendo fracasso. Dizer sim ao momento presente significa aceitar o presente momento e não alguma história. Agradecemos por se juntar a nós nessa busca de presença interior. Continue a viagem assistindo aos vídeos recomendados na tela. Inscreva-se para receber mais insights e não deixe de compartilhar suas percepções nos comentários abaixo. Sua participação é valiosa para a nossa comunidade.